Olá! Nessa série de vídeos a gente está tratando do assunto atendimento odontológico a paciente com necessidades específicas. Hoje nós vamos falar do paciente renal crônico. A gente vai falar das demandas, das precauções, dos cuidados, dos critérios e dos protocolos necessários para um bom atendimento, um atendimento seguro e para uma melhoria na saúde bucal desse paciente. Essas informações são fundamentais para o dentista que vai fazer o atendimento, também para o responsável, seja ele o próprio paciente ou seja algum outro familiar, algum outro responsável, para na hora da contratação saber exatamente os cuidados que deve se ter para o atendimento odontológico ao paciente renal crônico. A gente define esse mal, essa moléstia, como uma perda progressiva da função renal. Ela gera uma disfunção plaquetária que favorece uma inflamação gengival. Enquanto na diabetes, é um problema na microcirculação sanguínea, aqui é uma disfunção plaquetária. Isso dificulta ali a corrente sanguínea, naquelas áreas inflamadas e gera uma inflamação remitente na gengiva. Essa inflamação, uma vez continuada, ela vai levar à perda dos dentes. Outra complicação, odontológica é o excesso de medicamento que esse paciente toma, Ele realmente toma muito medicamento, porque esse paciente, o renal crônico, ele muito provavelmente está numa fila de transplante. Ou ele vai ser submetido ao transplante, ou ele foi, submetido, está aguardando para ser submetido. Então, nesse momento, ele recebe muito remédio, ele está sujeito a muito medicação, principalmente depois do transplante, onde ele recebe um tratamento imunossupressor, para facilitar a aceitação do novo órgão. Essa quantidade de remédio, gera principalmente a xerostomia. A gente tem falado, das complicações da xerostomia, dificuldade, a inflamação na gengiva, a processo de cárie que é muito mais rápido e muito mais espalhado, dificuldade de falar, dificuldade de deglutir, A xerostomia realmente é um mal muito incômodo. Esse paciente que é o renal crônico, ele é o paciente que talvez que demanda mais, juntamente com o cardíaco, demanda mais a gente conversar com o médico dele, que no caso é o nefrologista, É onde a gente vai colher mais informações sobre os detalhes do tratamento. Por que isso? Porque principalmente nós vamos falar depois do ajuste da dose, porque a posologia, ajuste da dose do medicamento que a gente vai querer dar para esse paciente, principalmente se ele faz hemodiálise, a dose tem que ser completamente diferente de um paciente que não possui essa moléstia. Bom, então, inicialmente, nesse paciente renal crônico, é interessante, é muito importante a gente fazer uma pesquisa minuciosa das peculiaridades, daquele mal, como é que está aquele paciente, como é que está a saúde sistêmica, ele tem outra comorbidade, ele tem outro mal, desse problema renal, como é que esse problema renal, como é que ele está limitando, e que ponto que está esse problema renal, ele já foi transplantado, ele vai ser transplantado, qual que é a expectativa, Ele está sendo submetido a hemodiálise, então é muito importante você formatar o mal. Formatado o paciente, formatado o mal, agora nós vamos fazer a análise dos procedimentos que a gente vai querer fazer. O que a gente quer fazer? É um procedimento simples, vai pesar pouco na nossa balança. Não, é um procedimento importante, eu estou querendo fazer um implante nesse paciente. Bom, então peraí, vamos fazer uma programação mais detalhada, no melhor momento, para os procedimentos tão invasivos assim. Então, feita essa pesquisa minuciosa, com todas essas definições, com todas as manifestações, com todos os procedimentos, é feita uma anamnese, um exame físico, e aí você elabora o plano de tratamento, qual que é a sequência do tratamento dos procedimentos que você quer fazer. Sempre valorizando a prevenção diária, a prevenção da escovação, do fio dental, que é fundamental, e também a escovação, a prevenção periódica. Então, esse paciente que está na fila do transplante, ele tem que entrar
para o transplante com a boca zerada. A boca dele tem que estar sem o menor foco, não pode ter inflamação, pelo menos o menor possível. Esse paciente, ele vai sofrer um tratamento após o transplante, ele vai sofrer um tratamento de imunossupressão. Então, a resposta imunológica dele vai ser zero. Então, se ele tem uma inflamação instalada na gengiva, aquilo ali vai piorar, né? Se ele tem uma lesão na boca, aquilo ali vai piorar, né? A tendência daqueles problemas é só piorar. Então, antes do tratamento de imunossupressão, antes exatamente do transplante, é importante zerar a boca desse paciente. A gente sabe a importância da saúde bucal nessa hora e em toda hora, né? A importância da saúde bucal na saúde sistêmica. E nesse paciente isso é crucial, talvez o paciente que seja mais crucial. Por quê? Porque quando a gente está falando de transplante, né, dessa saúde bucal, a saúde bucal, são estudos que confirmam isso, né? A saúde bucal, ela garante, ela melhora o sucesso do implante, do transplante. Então, quanto melhor a saúde bucal, maior o índice de sucesso do transplante. Quem fala isso são estudos, né? E quando a gente fala em sucesso do transplante, a gente está falando da vida do paciente. Ele fez um transplante de rim, né? E ele deu errado, é óbito, né? A possibilidade de não ser óbito aí, é claro que existe, mas é muito pequena. Então, quando a gente está falando de saúde bucal pré-transplante renal, e qualquer outro transplante, né, do organismo, a gente precisa de ter essa certeza que está tudo bem, porque aquilo ali nós estamos falando da sobrevida daquele paciente. O paciente, então, renal, outro detalhe dele, muito importante, ele faz uma hemodiálise. Como é que é a hemodiálise? A hemodiálise, o paciente 3 vezes por semana, já que o rim dele não funciona, ele vai 3 vezes por semana numa máquina, tira o sangue, passa na máquina, filtra o sangue e devolve. Para essa máquina funcionar, para o sangue não coagular, para facilitar o processo, eu não sei exatamente como é que é o processo, mas o médico lá, ele administra a heparina, que é um anticoagulante. E então esse paciente, nesse dia da hemodiálise, é interessante você não atender, porque ele está com no organismo dele essa heparina, né, esse anticoagulante, e sem contar também que no dia da hemodiálise o paciente fica muito desgastado, é muito desgastante. Se você conhece alguém que faz hemodiálise, você sabe o tanto que aquela máquina desgasta a pessoa, mas filtra o sangue, é necessário. Então, no dia da hemodiálise, evitar de atender. A heparina, ela tem uma durabilidade no sangue, né, muito pequena. Então, no outro dia, vamos supor que ele faz a hemodiálise segunda, quarta e sexta, na quinta-feira, na terça-feira, você pode atender que não vai ter heparina ali naquele sangue, não. Estou falando heparina se o procedimento for um procedimento cruento, um procedimento invasivo que vai gerar sangramento. Outro detalhe da hemodiálise também é que se você indicou, né, se o paciente tomou um medicamento ali às 10 horas da manhã e ao meio-dia ele entrou na máquina, ele praticamente eliminou grande parte daquele medicamento que ele tomou às 10 horas da manhã. Então, o ajuste de dose, a posologia, ela tem que ser conversada com o médico, né? Com o nefrologista. Ó, eu estou pretendendo fazer isso, eu estou entrando com essa antibiótico-terapia e eu sei que ele faz a hemodiálise segunda, quarta e sexta. E o médico vai te auxiliar e vai te falar exatamente o que deve ser feito, vai te ajudar, né? É importante a gente também já chegar com a solução para o médico, né? Não é o médico que vai fazer esse ajuste de dose, ele vai nos ajudar a fazer. Então, a gente está falando sobre o transplante, né? Esse tratamento imunossupressor, normalmente ele é feito com a ciclosporina. A ciclosporina, ela evita a rejeição, né? É o tratamento imunossupressor, é para isso que ela funciona. Ela, além de muito nefrotóxico, ela causa uma hiperplasia gengival muito, muito grande. Tem que tomar cuidado para as interações medicamentosas, né? Bom, então resumindo, esse paciente renal crônico, ele dá um certo trabalho para o atendimento, você tem que ajustar a dose caso você queira entrar com algum medicamento, né?
Mas o risco transoperatório, o risco de ter uma crise, de ter algum problema na sua cadeira, se o problema for absolutamente renal, é muito pequeno. É um pequeno risco só de alguma intercorrência transoperatória. Isso se ele tiver apenas o problema renal, né? Se ele for um renal cardíaco, se ele for um renal diabético, então ele tem outros riscos, né? Então, quando o paciente ele se vê com esse diagnóstico renal crônico, ele tem uma série de informações dadas pelo médico, né, o setor de saúde, que vai falar o que ele pode fazer, o que ele não pode, como é que funciona, né? Quais são as limitações dele. E as informações, todas essas informações que a gente falou nesse vídeo a respeito da odontologia, a respeito da necessidade de manter a saúde bucal, de ter a saúde bucal em perfeito estado para o transplante, né? E pós-transplante também, né? O dentista, ele é importante nessa hora para manter essa saúde bucal pós-transplante, que isso também garante muita tranquilidade, muito conforto e garante a saúde bucal, consequentemente garantindo a saúde sistêmica. Então essas informações, ela tem que ser passada para as informações odontológicas de responsabilidade nossa passar para o paciente e para os responsáveis, né? Principalmente as informações pertinentes à prevenção diária e prevenção periódica. Nesse vídeo de hoje a gente falou sobre os detalhes do atendimento odontológico do paciente renal crônico.